Olá, pessoal! Está começando a primeira aula do curso online gratuito de atualização SECAD. O SECAD é o Sistema de Educação Continuada à Distância da ArtMed, a maior e mais completa plataforma de atualização profissional da área da saúde no Brasil. Todos os nossos programas de atualização têm chancela das mais importantes sociedades científicas do país. Para conhecer como funciona o SECAD e saber sobre atualizações na sua especialidade, acesse o nosso site, que é www.secad.com.br. Antes de começarmos com a nossa primeira aula, tenho alguns avisos importantes. Primeiro, para receber o seu certificado de participação neste curso online gratuito de atualização SECAD, você deve assistir a este vídeo até o final e também ao vídeo de amanhã. O certificado será emitido com o nome que foi inserido na página de confirmação de presença. Então é importante você sempre marcar presença com o seu nome completo nos 2 dias. E o certificado será enviado por e-mail em até 7 dias úteis após os vídeos saírem do ar. Outro aviso, este vídeo e o vídeo de amanhã vão ficar no ar somente até a próxima terça-feira, às 23h59, horário de Brasília. Neste horário, nós vamos retirar os 2 vídeos do ar. Então, você tem aí alguns dias para assistir às aulas e marcar a sua presença. Bom, avisos dados, tudo pronto para começar a primeira aula do curso. É importante você saber que o conteúdo dessa aula foi elaborado por um autor dos programas de atualização do SECAD, com base em um artigo desenvolvido por ele. Você pode ter acesso a este conteúdo e muitos outros se inscrevendo em um dos nossos programas de atualização profissional. Agora sim, uma boa aula para você! Vamos falar sobre noções gerais. Dengue e chikungunya vai ser abordado com preferência. Essas patologias são da urbanização, o vírus se multiplica com a urbanização. E no nosso país, hoje, com deficiência de infraestrutura, um fluxo de trânsito muito intenso e mudanças demográficas, vem favorecendo o aumento dos casos de dengue e chikungunya. Essas doenças são doenças do hemisfério sul, né? Então, nós temos a África, a Ásia e a América do Sul, onde são os continentes o continente que mais tem casos, né? Anualmente, nós temos 390 milhões de infecções, 96 milhões de casos, 500 mil casos graves e 12.500 óbitos, isso anualmente. E essa doença, ela, desde a década de 80, ela vem aumentando progressivamente. Cada ano que passa, você vai, aqui nós estamos mostrando nesse dispositivo, a década de 80, a década de 90 e a última que nós chegamos a 7,47 milhões de infectados. Então, e além disso, esse número é muito maior, porque é uma doença que é subnotificada, como nós todos sabemos, né? Nós aqui em Campos, dos Goitacazes, estado do Rio de Janeiro, nós temos um centro de referência que funciona desde 2002. Isso aqui, ele está fechado agora no momento da Covid, que foi um erro até administrativo, mas ele é muito importante, que nós convivemos com todas as viroses, os 4 sorotipos da dengue, H1N1, chikungunya, zika, todas as epidemias nós tivemos presente, com produção científica e com um grande aprendizado, que nós temos atividades ambulatoriais, enfermaria e temos UTI para os casos mais graves. Então, qual a importância do centro de referência? Ele melhora a notificação, porque você notifica, todos são centralizados, né? Nós temos um laboratório terciarizado que faz o nosso diagnóstico, nossos exames, então tem um diagnóstico preciso e precoce. No outro dia, nós já temos o resultado, o paciente fica fidelizado ao serviço e temos maior vigilância epidemiológica, porque está concentrado, nós temos um programa de informática e a gente sabe qual o bairro, qual a rua que o paciente está tendo a doença. Com isso, nós damos informação ao CCZ, onde combate o vetor rapidamente, e há uma maior eficiência ao combate ao vetor. E isso tudo em conjunto com assistência ambulatorial, assistência de enfermaria, de UTI,
conjugado, e também temos a maternidade de alto risco, onde a gente tem os casos das grávidas. Isso tudo vai evitar mortes, que é o nosso principal objetivo, né? Aqui, em seguida, vamos mostrar o nosso banco de dados, isso aqui é até 2016, e nós tivemos mais de 193 mil casos atendidos, né? 110 mil notificados, e uma parte de dengue grave de 20% dos casos atendidos. Em 2016, nós convivemos com as 3 arboviroses simultâneas. Isso foi muito interessante. Tivemos epidemia de dengue, epidemia de zika e chikungunya começando a entrar. Que a chikungunya, como nós todos sabemos, ela foi isolada inicialmente na Tanzânia, né, por volta de 1952, e veio a origem depois da palavra Maconde, que significa aquele que fica encurvado, que tem dores articulares intensas. Em 2013, ela entrou nas Américas, teve epidemia no Caribe, e no Brasil começou, e a primeira cidade foi em 2014, Oiapoque, a cidade indígena, lá no Amapá. E, concomitante também, teve outra entrada em Feira de Santana, na Bahia. Então, nós, nesse período também de 2014, 2016, começou a entrar no estado do Rio a chikungunya. Então, nós chegamos a ter 36 casos confirmados, 96 suspeitos. Isso aí foi um aprendizado muito grande. Nós convivemos no nosso ambulatório com as 3 viroses simultâneas e as outras doenças que viriam, né? E tivemos uma epidemia, a epidemia muito parecida, vai ser muito parecida, esse gráfico, que vai ocorrer com o Covid esse ano. Começou em março, abril, e aí começou a cair em setembro, mas vai manter. Aí manteve, até dezembro, né? Então, eu acredito que Covid vai ser mais ou menos isso. Agosto começa a cair, setembro, e depois vai manter. Ainda vai ter casos até a gente poder ter a vacina, né? E essas doenças também nós não temos vacina ainda, só a dengue. E aqui foi a sequência da chikungunya, né? Que foi mais abril e maio. Então, vamos deter agora sobre a dengue. A dengue é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus e transmitida ao homem através da picada do mosquito Aedes aegypti. A dengue consta 4 sorotipos: sorotipo 1, sorotipo 2, sorotipo 3 e sorotipo 4. O sorotipo 1 e 4 eles são muito parecidos na sua clínica, dores musculares, dores articulares, mialgia. Agora, o sorotipo 2 e 3, eles são neurotrópicos, então tem mais complicações. O 2, nós observamos mais serosites, mais líquidos na cavidade abdominal, cavidade torácica, e o 3 é o que mais compromete o fígado, um comprometimento hepático importante. É importante te lembrar o ciclo do mosquito, né? O mosquito, ele deposita o ovo, esse ovo pode ficar inerte até 450 dias, e com a chuva, a eclosão do ovo e transforma em larva. Quando o agente vai na residência, ele combate a larva. A ação dele é na larva, não tem ação no ovo. A larva transforma em pupa e em 7 dias a gente já tem um mosquito adulto, né? A fêmea, ela pode ter até 3 posturas na sua vida, ela vive em torno de 30 dias. E cada postura pode ter de 100 a 300 ovos. E ela espalha esses ovos em vários depósitos. Por isso que o combate ao vetor é muito difícil você combater o vetor. Tem muita dificuldade. E o mecanismo de transmissão é interessante. Tem uma certa diferença de tempo de incubação entre uma e outra arbovirose, né? Em média, a dengue é de 3 a 15 dias, em média 7. Geralmente a dengue, o período que o mosquito picou a pessoa, até aparecer os sintomas, são em torno de 7 dias. A chikungunya já tem um período de incubação curto e uma viremia mais longa. Então, nós temos observado na chikungunya, às vezes com 2, 3 dias já que estão os sintomas iniciais, que eu vou falar a seguir, né? E a viremia leva 10 dias, às vezes vai a 10 dias. Por isso, quando há caso numa rua, todo mundo da rua é infectado. 4, 5 pessoas da mesma residência são infectadas. Isso ocorre muito com a chikungunya. Então, a chikungunya tem essa característica de sair alastrando pela rua toda. Então, tem que ver um mecanismo de combater o vetor em nível residencial.
aquele fumacê que passa na rua não resolve a situação da chikungunya. Em relação à dengue, o quadro clínico da dengue, você pode ter pacientes assintomáticos, né? Mas a grande maioria tem sintomas. A febre, e é bom ressaltar que a dengue, a febre nunca ultrapassa 7 dias. Se tiver um paciente com quadro infeccioso com mais de 7 dias com febre, pensa em outra patologia, outra virose, toxoplasmose, mononucleose, infecção bacteriana, que é um diagnóstico diferencial muito importante. Então, pensa em outra situação, mas a dengue não passa de 7 dias, o máximo de 7 dias. Febre alta, cefaleia, mialgia, dor retroorbitária é uma característica muito importante, aquela dor em cima dos olhos. Isso é uma característica da dengue que ajuda a gente a fazer o diagnóstico. Náusea, artralgia, prurido, exantema. O exantema na dengue não é muito frequente, em torno de 20%, dependendo do sorotipo. Gosto amargo na boca, é muito comum essa queixa de gosto amargo na boca, diarreia, anorexia, prostração intensa, é um sintoma muito importante a prostração, e dor abdominal, vômitos, fenômenos hemorrágicos, isso tudo. Então, a clínica da dengue é muito, muito ampla, né? Então, quando está em epidemia, fica mais fácil fazer o diagnóstico, mas no início da epidemia, às vezes tem dúvidas, né? Diagnóstico diferencial dessas arboviroses, realmente, quem não está vendo o doente tem dificuldade. Esse quadro aqui, de fluxograma de exames, isso é muito importante, porque ajuda muito. Na dengue, tem uns exames que ajudam a gente demais. É o hemograma, que vem as plaquetas junto, né? O VHS ou o PCR, marcador inflamatório, e as transaminases. Por quê? Porque a dengue, ela tem uma alteração hepática a mais de 50%, né? Juntando todos os sorotipos. Então, a alteração hepática é uma necrose hepática, então as enzimas hepáticas podem estar alteradas. Tem uma tendência a fenômenos hemorrágicos e as plaquetas geralmente vão abaixando. E pode ter o que a gente chama de hemoconcentração, caracterizado pelo aumento do hematócrito. E aí tem a desidratação, por isso que eu falei, desidrata, prostração intensa. Então, há uma confusão médica muito grande em pedir sorologia e antígeno, né? A gente, quando tem um corpo estranho no nosso organismo, nós temos um antígeno, e o anticorpo combate o antígeno, né? Isso a gente sabe em imunologia. Então, o primeiro exame da dengue é a dosagem do antígeno. Antígeno NS1, que pode ser feito, o ideal, do terceiro, quarto dia do início dos sintomas. E quando a gente percebe que o caso vai ser grave, nós, no nosso serviço, nós temos uma soroteca, a gente guarda o soro, que a gente vai precisar daquele soro para fazer o PCR molecular. Isso é sempre de rotina nossa. O caso está estranho, o caso está ativo, a gente guarda o soro para depois fazer o PCR, que o PCR só faz, nós, no caso, na Fiocruz, laboratório oficial, né? E quando você vai fazer a sorologia é depois do 8º dia, nunca antes. Então, o antígeno, terceiro e quarto dia, sorologia depois do 8º. Ideal pedir no 10º. Pode fazer só o IgM. Primeiro o IgM, depois sobe o IgG, né? Isso na dengue. Quando você pensa em chikungunya, o IgM da chikungunya na sorologia é muito ruim. O melhor... Não, o IgM não é ruim na chikungunya. Pode pedir o IgM. O IgM até 15 dias. O IgG depois de 15 dias. IgM até os 15 dias, depois de 15 dias o IgG. Isso na chikungunya. A Zika, que eu fiz confusão, a Zika, que a sorologia, não temos ainda sorologia adequada, não deve usar sorologia. O diagnóstico da Zika é clínico e o exame ideal é o PCR. O PCR é o teste ouro para tudo, né? Para qualquer arbovirose e até a Covid, né? Nós usamos o PCR. Então, esse quadro é muito importante. E depois o hemograma, isso é controle, dependendo do caso, a gente faz ultrassom, tiver dor abdominal, exames radiológicos, outros exames são importantes também, dependendo da patologia associada, paciente diabético, paciente renal, aí a gente tem que fazer vasculhar o paciente num todo. Mas a rotina em SUS, inicial, o jovem, é o hemograma e as transaminases. Aí, a dengue, primeiro tem aquele quadro inicial que eu falei, cefaleia, febre, dor retroorbitária, mialgia, e às vezes dá uma melhorada nesses sintomas, 3 a 5 dias depois
aí instala o sinal de alarme, ou sinais de alerta. O paciente passou a ter dor abdominal intensa, em forte intensidade, passou a ter agitação, letargia. É muito comum você conversar com o paciente e ele não responder às nossas perguntas, isso é muito importante. E podemos ter, geralmente, a dor abdominal é porque há um extravasamento de líquido. Como que ocorre isso? As citocinas agem no endotélio vascular, aumentando a permeabilidade vascular. Com isso, nós vamos ter uma endotelite, uma inflamação do endotélio, trombocitopenia, diminuição das plaquetas, diminuição do fibrinogênio e aumento do hematócrito, que caracteriza aí uma concentração. Aí o paciente fica muito prostrado, fica letárgico. Isso é um dado importante. Esse paciente, provavelmente, isso favorece a um extravasamento de líquido. Aí, quando os vasos, os líquidos transbordam para dentro da cavidade abdominal ou torácica, você vai ter dores torácicas ou dores abdominais. São sinais de alarme, a dor abdominal intensa. Sinal que houve extravasamento. Esse paciente tem que ser transfundido rapidamente, tem que hidratar rapidamente. Líquido, jogar líquido. O tratamento da dengue é líquido. E, às vezes, a gente pega até 2 acessos, dependendo do caso. Então, ele caminha para o choque. Então, a dor abdominal intensa pode ser o início do choque. Então, caracteriza com pulso filiforme, extremidade fria, taquicardia, sudorese e cianose. E uma característica que nós observamos nesses pacientes foi uma colicistite ariquiase, uma inflamação da vesícula, uma parede espessada e líquido dentro da vesícula. Isso foi muito, muito comum na dengue. E a serosite, que eu já falei, que é mais que o sorotipo 2, né? Que é líquido além da vesícula, pode ter ascite pélvica, pode ter derrame pleural, que é mais à direita, isso tudo é porque houve extravasamento. Então, você tem que hidratar esse paciente muito na fase inicial, né, do choque, e depois da manutenção. Eu vou falar disso mais a seguir. Na gravidez, a dengue, quando ocorre no final da gravidez, mas pode ter risco de aborto, podemos ter nascimento prematuro, pode ter morte fetal, isso tudo pode ocorrer. E a dengue congênita, nós vimos aqui um caso no nosso serviço, foi quando a parturiente adquiriu na última semana da gravidez. E, então, na gravidez, na dengue, é mais no final, né? A zika seria no início, quando tem o primeiro trimestre, a chikungunya também no final. Essa é uma classificação nova da dengue. Então, nós temos dengue sem sinais de alarme, dengue com sinais de alarme e dengue grave. Hoje, essa é a classificação mais atualizada. Dengue sem sinais de alarme é tudo aquilo que eu falei lá, sem os sinais de alarme, né? É o mais comum, o que a gente vê mais quantidade. Então, o paciente tem febre, náusea, vômito, exantema, artralgia, mialgia. Pode ter a prova do laço positivo, a plaqueta está baixa, mas a plaqueta baixa sozinha não é sinal de alarme. A plaqueta baixa sozinha entra no dengue sem sinal de alarme. Para ter sinal de alarme, temos que ter pelo menos dois itens desses importantes. A dor abdominal com a plaqueta baixa, ou vômitos persistentes com dor abdominal ou fenômenos hemorrágicos, aí encaixa no sinal de alarme, tá? E hemoconcentração, aumento do hematócrito, e a diminuição das plaquetas. Isso são condições que a gente fecha o diagnóstico de sinal de alarme, que esse doente tem que ser hospitalizado. Isso ocorre mais em adulto e em criança, mas o paciente teria que ser hospitalizado. A dengue grave tem um extravasamento mais importante, e vai para o choque, né? Quando o paciente chocou, já é dengue grave, né? Hemorragia severa, tem causa, o paciente pode sangrar em qualquer lugar, pelo nariz, pela gengiva, pela uretra, pela vagina, pelo reto, qualquer lugar pode ter sangramentos, tá? Muitas vezes sangramentos são sem importância, mas podemos ter sangramentos mais severos. E o acometimento visceral mais comum é o fígado, né? A gente faz a ALT e a ST. A ALT é o TGP, a ST é o TGO. Acima de 1000 é sinal de dengue grave, e que a gente pode ter uma hepatite sem ter icterícia na dengue, isso é muito comum. E acometimento do sistema nervoso, com alterações da consciência, agitação psicomotora, desorientação, crise convulsiva, aí é um quadro de encefalite.
Encefalite, encefalopatia é quando tem lesão tecidual. Encefalite é você não ter lesão tecidual. Encefalite você tem que fazer a punção de cólica e vai ter aumento do número de células. Aqui eu vou apresentar um caso aqui de Campos, né, que é uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Esse paciente veio da capital, era um garoto de 13 anos, sexo masculino. Ele iniciou há 3 dias com febre, astenia, dor retroorbitária, veio esse sintoma muito importante, e hipotensão, porque mediu a pressão estava um pouquinho baixa. Foi solicitado o antígeno LC1, que estava no período inicial, o resultado veio logo positivo, e o hemograma tinha leucopenia com as plaquetas normais. Esse paciente foi hidratado um dia na sala de hidratação e foi para a residência. Retornou, 3 dias depois, eu falei no início, 3 a 5 dias que parece sinal de alarme, né? 3 dias depois, retornou com dor no hipocôndrio direito, em forte intensidade, sudorese e extremidades frias. A pressão arterial estava 60/30, quer dizer, ele estava caminhando para o choque, então ele foi internado com hipotensão e etapas rápidas e, posteriormente, manutenção a seguir no tratamento. Foi realizada uma ultrassonografia abdominal total, que evidenciou presença de derrame pleural à direita e de líquido livre na pelve e espaço de Morrison, além da colicitite aditiásica. Vou mostrar a seguir. Ele ficou 9 dias de evolução e 3 de internação. O paciente apresentou petecas pelo corpo, que é as manchinhas vermelhinhas, membros inferiores e um episódio de gengivorragia. Então, o hemograma no início tinha o leucócito baixo, manteve, depois normalizou, e você vê aqui a hemoconcentração com hematócrito de 44,9. Então, isso aí, esse paciente, quando está com hematócrito alto, nós temos que hidratar mesmo. Plaqueta baixa, hidratação, melhora sempre com hidratação. Raramente nós fazemos transfusão de plaqueta no nosso serviço, só quando está abaixo de 10 mil as plaquetas. Não sendo assim, a gente melhora com hidratação. A hidratação lubrifica os tecidos, né? E o paciente recupera. Outra característica importante que é bom lembrar, que nós temos até um trabalho sobre isso, é o VHS. Quanto mais grave é o caso, o VHS é mais baixo. Aqui, esse paciente tinha um VHS de 13 e de 10. Tá? Então, é o contrário da chikungunya, que o VHS é alto por causa do processo inflamatório. Aqui mostra a parede da vesícula bastante espessada, com líquido no interior da vesícula, a ascite pélvica, líquido embaixo da bexiga e derrame pleural à direita. Então, foi essa serosite que o paciente apresentou. Esse diagnóstico foi um síndrome de choque da dengue, na classificação dengue grave. Lógico, aquilo que eu falei, a nossa soroteca entra. Quando vimos que ele foi internado, nós guardamos soro, mandamos, isso chegou depois, para Fiocruz, foi identificado sorotipo 2. E o tratamento foi realizado só com reposição volêmica, isso que é importante. O manejo desses pacientes, a dengue, você salva o doente com manejo. Quando tem, é lógico que vai sempre surgir caso grave e difícil você salvar, mas o manejo adequado, o diagnóstico preciso e rápido, isso tudo faz com que você salve o paciente. O grande macete está no manejo. Aqui foi um caso muito interessante, era um paciente que chegou no quadro inicial com esses sintomas comuns, né? Ele chegou para a gente com febre, astenia, vômitos, dor retroorbitária, mialgia, e tinha exantema. Aí, com o quadro típico, ele foi medicado, fez o meu atendimento, pediu um exame de rotina e mandou para casa. E ele sempre fica orientado, qualquer coisa retorne. Ele retornou com dor abdominal intensa, 4, 5 dias depois, e essa dor abdominal nós logo hospitalizamos, vimos que ele estava com uma dor intensa no abdominal, foi internado, e foi um fim de semana, tivemos até dificuldade de fazer o ultrassom imediatamente, foi feito na segunda de manhã. E na visita do domingo, o abdômen já estava irritado, irritação peritoneal, fizemos, aí quando a ultrassonografista viu, chamou a gente e falou, tem alguma coisa estranha aqui, o baço não está legal, tá? Tem lesão, tem líquido em volta, vamos fazer TC. Aí na TC mostrou isso aí, ó. Mostrou e formou um hematoma. Houve uma ruptura espontânea do baço e formou um hematoma que segurou esse paciente, foi o que salvou ele. Esse paciente foi para a cirurgia,
E depois nós mandamos fazer, teve o histopatológico e imunohistoquímica. A imunohistoquímica fechou o diagnóstico de ruptura esplênica e de dengue, né? Então, fechamos o diagnóstico de dengue pela imunohistoquímica. Esse caso nós publicamos. Foi um caso muito interessante. Esse paciente foi salvo, eu estive com ele recentemente. Então, foi um caso de ruptura espontânea do baço, por dengue. Eu acho que esse foi o terceiro publicado no país, no nosso país. A causa mais comum de ruptura espontânea é a malária, em primeiro lugar, depois mononucleose, né? E a dengue não é a causa muito comum. Então, no tratamento, essa frase é minha. O grande sucesso do tratamento da dengue é o diagnóstico preciso e precoce, associado à reposição volêmica adequada no início dos sinais de alerta. Então, identificar o início do sinal de alerta é de fundamental importância, porque a gente consegue o manejo adequado de diagnóstico e tratamento. O tratamento tem que ser rápido, tá? E estar atento com a enfermagem boa no serviço para você pegar a veia, se o paciente estiver quase chocado, e, se puder ter, dependendo do caso, 2 acessos. Eu já tirei pacientes assim por minutos, porque o choque, depois de instalado, é muito difícil a gente salvar o paciente. E, então, a rotina nossa de tratamento, o protocolo, é evitar, a gente evita usar, se você não tem o resultado das transaminases, evita usar medicamentos que são metabolizados no fígado, evitamos o paracetamol, os anti-inflamatórios, tá? Se tiver dor muito intensa, a gente usa até o tramadol, e a dipirona é a nossa preferência. E a hidratação a gente faz etapa rápida com soro fisiológico, 20 ml por quilo por hora. E depois que a gente passa para a fase de manutenção, e na fase de manutenção é importante você fazer... O Ministério da Saúde fala de 60 a 80 kg por dia. 1/3 de soro glicosado, 2/3 de cristalóide. Nós, com nossa experiência, nós achamos muito. Nós fazemos de 40 a 60. Se você fizer 40, um paciente de 70 quilos, vai dar 3.000 em 24 horas de manutenção. É muito soro, entendeu? Você fazer 5.000, 6.000. No início, a etapa rápida, o primeiro dia, você ainda hidrata mais um pouco. Mas depois você tem que diminuir, senão o paciente vai ficar todo edemaciado. Então, esse controle é importante depois ir diminuindo. Então, nós fazemos 40 a 60 ml por quilo por dia. Aqui é o tabelinho da pediatria, eu não sou pediatra, eu sou clínico, mas pediatria, às vezes, a gente atende pacientes maiores, né? Mas essa tabela aí, no nosso serviço, tem um serviço de pediatria também. Aqui foi um trabalho que nós fizemos, comparando crianças e adultos, né? Quase 70% dos adultos e crianças apresentavam os mesmos sintomas, febre, cefaleia e mialgia, todos eles tinham isso. O que caracterizava o adulto, diferenciava, a dor retroorbitária era mais em adulto do que em criança, e sinais de alarme mais em adulto que em criança, raro em criança. Criança geralmente passa mais rápido, interna menos. E criança geralmente tinha febre, ou petequias, ou febre, exantema, sempre tinha uma alteração de pele e a febre. Não tinha muitos sintomas, além da febre, cefaleia e mialgia. Agora, os adultos que teriam mais sintomas, tá? Essa é uma diferenciação. Aqui foi a idade, né? O pico aí foi 15 a 19 anos. E começou pouco, de 1 a 2 anos, mas 13, 14, também nas crianças teve um volume maior. Então, adultos tiveram mais risco de dengue severa e aumento de frequência de hospitalização. Isso foi o que caracterizou esse trabalho. Esse trabalho foi muito, muito citado. Aqui, esse gráfico, vocês vão ver que a altura está diferente pelo número de amostras, mas o resultado é o mesmo. Nós temos um trabalho de 2002, muito citado na literatura, que foi o primeiro trabalho que provou que o comprometimento hepático pela dengue. Foi em 2002, nós publicamos em 2003. O sorotipo 3, ele comprometeu o fígado em 65%. Mas a gente sabe que os outros, do sorotipo 1, 2 e 4, também comprometem o fígado. Tá? Todos eles comprometem o fígado. Mas o que mais compromete foi o 3. Então, o 3 teve mais comprometimento hepático, o 2 teve mais serosite, e o 3 também nós tivemos mais comprometimento neurológico. Casos graves de cefalopatia, muita encefalite. E o diagnóstico diferencial é o imuno.
Tem uma febre amarela, virose respiratória, infecção bacteriana, hepatite, leptospirose, diagnóstico importante, malária, síndrome mononucleose infecciosa, HIV. Nós fazemos diagnóstico de HIV todo dia, porque HIV é muito comum ter plaqueta baixa. Então, a gente vira e mexe, tem um caso que vem com diarreia, às vezes com lesões de pele, e com plaqueta baixa a gente faz o diagnóstico. E a chikungunya e a zika, que recentemente a gente passou a ter mais experiência. E agora nós não estamos funcionando nosso serviço com um erro administrativo no nosso município, mas que não tem tratamento ambulatorial, só de enfermaria, só internação. Nós estamos vendo que está tendo chikungunya associado à Covid. Então, passa a ter um quadro mais grave. O paciente que teve chikungunya, ele adquirindo a Covid, tem mais fenômenos tromboembólicos. Tem acontecido isso. Infelizmente, a gente não estamos atendendo, então não temos dados estatísticos, mas temos visto alguns casos assim. Tá? Outras doenças não infecciosas importantes, farmacodermia, colaggenose, vasculite, a pulpa trombocitopênica aparece junto, tudo isso é diagnóstico diferencial. Então, a gente tem, na época das epidemias, sempre está aparecendo um caso que não é dengue, como se fosse dengue. Isso é importante para os nossos estudos, né? E para o ensino também. Aqui, a dengue é um flavovírus, a zika é um flavovírus, são parentes, né? A chikungunya já é um afovírus. Vamos falar um pouquinho agora da chikungunya, que eu falei antes, do histórico, né? Aí é aquela que empurra, que entorce, sente aquela dor articular, dor na coluna cervical. Considerações gerais da chikungunya: é um vírus exótico, encontrado em regiões tropicais e subtropicais da África, nas ilhas do Oceano Índico, no sul e sudeste da Ásia. Veio de lá, né? Ela foi isolada na Tanzânia em 1952, que significa andar encurvado, da origem da palavra Maconde, né? Nós temos aqui, dividimos em fase aguda, subaguda e crônica, tá? Essa até 14 dias, 10 a 14 dias, é a fase aguda. De 14 dias a 2 meses, fase subaguda. E depois de 2 meses, fase crônica. 5% dos pacientes permanecem crônicos. Então, a fase crônica vão ter lesões articulares persistentes, recidivantes. Há recidiva, tem paciente, às vezes. Nós, agora, recentemente, vimos um paciente com chikungunya, que ele fez a síndrome de Guillain-Barré 12 semanas depois. Quer dizer, aí pesquisaram uma recidiva. Quer dizer, o normal da Guillain-Barré é com 2 a 4 semanas. No máximo, 4 semanas. Geralmente são 15 dias a um mês, né? E esse paciente teve 12 meses depois, 12 semanas, 12 meses depois. Então, com 1 ano, foi uma recidiva. Então, nós temos uma fase aguda, que a maioria melhora os jovens, tem a subaguda, que é um volume grande de pacientes, né, que ficam de 14 dias a 2 meses, e esse paciente vai ter dores articulares, um processo inflamatório muito importante, dores articulares muito importantes. Então, o que caracteriza, principalmente, essa poliartralgia, é a principal característica da chikungunya. Então, você tem dores articulares em mãos, dedos, punho, tornozelos, joelhos, e sempre bilateral. Paciente mais idoso e que já tem história de artrose, se a dor é mais intensa, esse paciente tende a permanecer com cronicidade, fica mais crônico. Podemos ter manifestações neurológicas também, como na zika, tem mais, né? Mas nós vamos deter mais aqui a chikungunya. Podemos ter encefalopatia, síndrome de Guillain-Barré pode ocorrer, às vezes, a Guillain-Barré não muito típica, é uma forma mais atípica, mas pode ocorrer, paralisia de membros, isso tudo a gente vê. Aqui foi um trabalhinho que nós fizemos logo no início, muito rápido, publicamos na revista de Clínica Médica. Então, a faixa etária dominante foi de 50 a 69 anos, 64,5%, mais no sexo feminino, 83,9%, e o VHS estava alto, a hemossedimentação em 46%, leucopenia em 37% dos casos, e tinha alteração de transaminases, mas pouquinho, não é igual a dengue, muito significativa. 30
0,8% de ST e 23% de ALT. E plaqueta baixa em 11%. A plaqueta baixa, geralmente é pouquinho, é 100 e pouco, 90 e pouco, não é igual a dengue, que vai lá para 20, 30, 40 de plaqueta, tá? Nós pegamos um caso de chikungunya, que a gente jurava que era dengue. Paciente com prostração intensa, sem dores articulares, exantema, febre, que a plaqueta foi abaixando, você jurava que era dengue e no final foi chikungunya. Então, tudo ocorre. Casos atípicos a gente vai ter sempre, tá? Mas não é o comum. A chikungunya, a gente olha, pode ter leucopenia, VHS alto ou PCR, marcador inflamatório elevado. Isso é o que a gente mais vê. Aqui é um caso de chikungunya com síndrome de angústia respiratória. Olha aí o diagnóstico diferencial do Covid, hein? Isso aqui foi na época que não existia Covid. Sexo masculino, 42 anos, natural de Campos, caminhoneiro. 5 dias de evolução com febre alta, 38,5, que não cedia com analgésicos comum, associado a cefaleia, prostração importante, poliartralgia, náusea e vômito. No 4º dia de internação, evoluiu com dispneia em repouso, que piorou pela manhã seguinte, associado à dor torácica, de moderada intensidade. Ao exame, apresentava-se taquipneico, com roncos difusos e estertores crepitantes bibasários. A ausculta e saturação do oxigênio em 85%, saturando mal. TC de tórax mostrou infiltrado difuso compatível com SARA. IgM para chikungunya reagente. Tá? Então, foi um caso de chikungunya com SARA. Esse paciente, esse é o raio-x inicial, a gente nota que tem algum infiltrado nesse raio-x, que a gente de enfermaria de SUS, a gente trabalha muito com raio-x de tórax, a gente faz TC, mas o raio-x de tórax é a nossa rotina, tá? Então, a gente não desacostumou de ver raio-x. 5 dias de evolução com febre alta, o raio-x seguinte, o infiltrado aumentou bilateralmente, e esse paciente foi encaminhado para o UTI, sabe? Ele foi internado, a tomografia mostrou as lesões, importante, compatível com SARA. Esse paciente teve tratamento ventilatório importante, foi para o tubo, e esse paciente foi salvo, sabe? Felizmente, foi salvo. Aqui já é outro caso, de 26 anos, branca, natural de Campos dos Goytacazes. Procurou o CRD com evolução de 7 dias, seu quadro contava com artralgia, febre, de 39, vômitos e prurido. A paciente apresentava dispneia, dificuldade para se alimentar e deambular. Que ela já tinha comprometimento articular, então ela não deambulava direito. Ela estava orientada, o tempo e espaço, taquidispneia, aí saturando mal, 78%, frequência cardíaca em 115, ausculta respiratória com ronco difuso, frequência respiratória 38. Raio-X mostrou aqui um infiltrado importante, difuso, sujetivo de SARA, bilateral, com os 2 pulmões todo transparente, né? Líquido alveolar importante aí. E exame para chikungunya positivo. Aqui agora é outro paciente do sexo feminino, 20 anos, procurou CRD com queixa de artralgia, febre, úlceras orais, com evolução de 1 semana. Já relatava história de afta recorrente há 2 anos, porém, no caso atual, os hábitos se encontravam na maior número e maior profundidade, dificultando a fala e alimentação. Referia artralgia em mãos e pés, febre e exantema por uso novo. Sempre tem artralgia acompanhando e artrite, né? Antecedente de emagrecimento de 6 quilos nos últimos 3 meses. Nós pensamos até em outras patologias, mas realmente isso aí foi um caso de chikungunya, ela já tinha um problema dessas aftas antiga, mas agravou-se com a chikungunya. A gente fez esse quadro. Esse caso aqui foi muito interessante, é paciente de 59 anos, bairro de um distrito de Campos, iniciou 6/5/2018 com febre, mialgia, cefaleia, poliartralgia simétrica, exantema vesículo postuloso em regiões axilares, inguinais e na face mediana da coxa. Eu vou mostrar essas lesões para vocês. Essas lesões, ó, a gente pensava até em candidíase. Você vê que é uma lesão diferente, mas não era. Foi feito biópsia e realmente foi só chikungunya. Entendeu? Isso aí nós fizemos biópsia com patologista marciano na Fiocruz Rio e o anticorpo anti-chikungunya reagente, tanto IgG quanto IgM,
e a biópsia deu compatível com chikungunya. Nós aqui eu não coloquei a peça, que ficou em outros slides. Algumas manifestações dermatológicas também encontradas, tinha poliartrite aí também, esse é outro caso, lesões de pele. Nós vimos muito, foi tromboflebite, que você pensava que era uma manifestação infecciosa, e não era melhorava com corticoide. Essas lesões, é muito variada as lesões de chikungunya, sabe? Pode vir como vesícula. Aqui foi um caso de uma tromboflebite por chikungunya, tá? Em um membro só. Foi feito antibiótico, não melhorou, fizemos corticoide, o paciente melhorou. E o exame compatível. Isso aí nós vimos muito, e vimos num agrário também, que eu não sei se está aqui. Essa é lesão também encontrada. Lesão axilar da chikungunya. Essa aqui é uma grávida. Fez uma lesão bolhosa, a obstetra nos chamou, que tinha feito antibioterapia, e eu vi com o quadro de chikungunya compatível, falei, isso aí é por chikungunya. Vamos fazer pode até fazer infecção secundária, mas você faz o corticóide e melhora. Nós fizemos 20 miligramas de prednisolona e melhorou por dia. Aqui o paciente de 65 anos, natural de Campos, paciente procurou o CRD com queixa de mialgia com evolução de uma semana, progredindo com poliartralgia intensa, náusea e edema dos membros inferiores. Ele estava hipocorado, uma cruz em 4, o exame físico, a saturação estava em 93, não estava muito boa, a pressão 150 por 100, né? A ausculta cardíaca não tinha muita coisa importante, aparelho respiratório sem anormalidade, abdômen indolor, palpação, não tinha nada importante. Então, IgM é dengue negativo, chikungunya reagente, aqui deu diagnóstico positivo. A leucopenia, que eu falei, 3.500 leucócitos, e proteína C reativa 9,2. Isso é muito típico, as transaminases normais. Isso aí que a gente vê mais no hemograma. É a proteína C reativa elevada e a leucopenia. É o que ajuda a pensar em chikungunya. E raio-x de tórax, esse paciente tinha um raio-x com filtrado difuso, bilateralmente, tá? Fizemos a tomografia não está aqui conosco, mas a área de espaço, atenuação em vidro fosco na região medular de ambos os pulmões, predominando os lobos superiores, podendo corresponder a alteração inflamatória ou hemorragia alveolar secundária à doença de Barros. Então, um comprometimento pulmonar da chikungunya. Isso se fosse hoje, esse paciente hoje, estado do Rio, está tendo frequência de chikungunya e tem associação com o Covid. Provavelmente esse paciente ia ser taxado como Covid, não tenha dúvida, tá? Se não tiver um diagnóstico diferencial, e seria difícil, com essa imagem, alguém pensar que tem a chikungunya. E acaba tendo as duas, né? Porque vai embolar no mesmo local. Então, aqui foi uma pneumonia para chikungunya, certo? Aí, com tratamento, o pulmão limpou, ficou o pulmão limpinho depois. O paciente tomou levofloxacina. Então, recapitulando, quais são os sintomas gerais da chikungunya? Febre, cefaleia, mialgia, eritema pruriginol ou exantema, adenomegalias, esqueci de falar. É muito comum pegar adenomegalias na região do pescoço, abaixo da orelha, tá? Região occipital, e com quadro de febre. Isso é muito comum. É diagnóstico diferencial com outras viroses, mas a gente vimos vários casos. Queixa de dor nas pernas, cervicalgia, lombalgia, poliartrite, edema de mão, joelho e tornozelo, edema sem sinais inflamatórios e dificuldade de ambular. O paciente com chikungunya, na hora que você chama que ele está na sala de espera, sentado, quando ele levanta, você já sabe que é chikungunya. Ele tem dificuldade de levantar e dificuldade de deambular. Típico. O risco do manejo do paciente, com a classificação, né? Então, o que a gente vê de sinal de gravidade? Acometimento neurológico, sinais de choque, esterilidade. Alguns casos, pelo próprio mecanismo que ocorre parecido com a dengue, o paciente pode evoluir para o choque também. Então, tem paciente que você precisa hidratar. Então, pode ter sinais de choque, instabilidade hemodinâmica, dispneia dortorase, quando tem comprometimento pulmonar, saturando mal, né? Neonatos, tem que ter um cuidado maior.
e descompensação da doença de base. Isso é muito comum. Eu já peguei hipotiroidismo grave em homem, que não tinha até o momento, depois da chikungunya, insuficiência cardíaca descompensando um monte, paciente que já tinha uma cardiomiogalia, já tinha uma insuficiência cardíaca estável, que não tinha descompensado, com a doença descompensa. Quer dizer, são viroses que altera qualquer coisa que estava acontecendo, ou a doença de base importante, tá? Ela descompensa. Eu fui vítima de chikungunya há mais de um ano, eu até hoje ainda tenho sintomas, eu tenho uma artrite, uma artrose do joelho esquerdo, que não fiquei bom. Fiz todo o tratamento, ainda tenho dificuldade, eu não estou conseguindo correr mais, eu fazia um cupezinho, não estou conseguindo fazer. Grupo de risco, gestantes maiores de 65 anos, menores de 2 anos e critério de internação, pacientes com morbidade. Né? Isso é muito importante. No tratamento, isso aí é bem parecido, cada médico tem uma experiência, mas a gente tem que seguir o que a gente tem do Ministério da Saúde, a padronização. Casos leves, é dipirona ou paracetamol, aquele cuidado com paracetamol, dosar sempre a enzima hepática. Se tiver alterada, não fazer. Dor moderada, aí você pode fazer a associação dos dois, e dor intensa, você já entra com tramadol. Tramadol com codeína é o que eu mais uso, tá? Jovem, sem complicações, que a gente sabe que o rim está bom, quem não tem diabetes, você pode fazer anti-inflamatório associado até a dipirona. Isso a gente pode fazer, não tem problema nenhum. Tudo tem que ter acompanhamento. Agora, eu evito o anti-inflamatório, eu não gosto de fazer anti-inflamatório em diabético, mesmo que tenha um rim normal. Eu não gosto de fazer paciente em idoso, eu evito o máximo possível fazer anti-inflamatório. O corticoide, quando você tem uma poliartrite, é a saída. Mas, se for diabetes, você tem que ajustar as doses, né? Tem que aumentar um pouco o tratamento. Hipertensão tem que ter cuidado, tudo tem que acompanhar. E, de repente, tem que acrescentar, tem que tatear, de reduzir o máximo, mais rápido possível o corticoide. Agora, tem um problema sério, são os pacientes crônicos e da fase subaguda. Aí, aqui, eu vou mostrar para vocês a minha experiência com cloroquina na fase subaguda. Nós temos mais de 200, nós tivemos epidemia em 2018 e 2019, com mais de 10 mil casos. Então, tivemos um número de crônico e subagudo muito grande. A cloroquina, o methotrexate, na hora do methotrexate eu passava para o colega reumatologista, mas quando eu fazia hidroxicloroquina, eu que acompanhava, mais na fase subaguda. O resultado é muito bom. Eu mesmo tomei 2 meses. Esses efeitos colaterais que estão citando aí, colegas que não têm experiência no uso da droga, pessoas que não trataram malária, não tratam lúpus, não tratam artrite reumatoide, não trataram chikungunya com hidroxicloroquina, falam um monte de efeito colateral. Lógico que a gente tem que fazer o eletrocardiograma antes e depois, e o paciente que tem arritmia, a gente deve evitar fazer. Mas hidroxicloroquina eu usei muito, não teve efeito colateral importante. Eu só lembro de um paciente que falou, doutor, suspendi porque eu tive palpitação, só um. E foi sucesso, é o que alivia na hora que a dor é muito intensa, aquela poliartrite que não consegue andar, você chora de dor. Só quem tem chikungunya tem noção da dor. É uma dor no ombro, que você não pode usar o chuveirinho do banheiro, você não pode usar o cinto do carro. A dor no ombro, tem uma fase que dá uma dor no ombro intensa. Entra a hidroxicloroquina junto com o corticoide. Lógico que aqui a gente não associa com antibiótico, né? Talvez a associação com a azitromicina pode aumentar o espaço PR em mais pacientes que ocorre na chikungunya. Chikungunya a gente usa o corticoide e a gente vai reduzindo a dose do corticoide e vai reduzindo a dose, aí a gente mantém 20 miligramas, 400 miligramas dia da hidroxicloroquina, e o corticóide eu começo geralmente com 20 de prednisolona, depois vou reduzindo até ficar com 5. E vou mantendo. Esse é o nosso esquema que a gente faz. O methotrexate é quando você não resolve na fase crônica com hidroxicloroquina. Aí você pode ir para o methotrexate. Isso aí, mas esse é o geral que a gente faz. Além disso, fisioterapia é importante, pode usar a gabapentina, a mitriptilina em alguns casos, até a acupuntura pode ser feita
Isso tudo são alternativas que a gente pode realizar em que cada paciente é um paciente, né? Então, é difícil de fazer um tratamento de rotina, mas o básico é isso que eu falei para vocês. Esse caso aqui é um caso não é difícil, eu só coloquei proposital para a gente ilustrar o diagnóstico diferencial. É uma paciente do sexo feminino, 23 anos, balconista, residente no distrito de Campos, um distrito que tem 35 mil habitantes. Pode ser uma cidade pequena. O paciente refere que há 8 dias apresentou astenia, mialgia, diarreia, febre não aferida. Nos últimos 3 dias iniciou com quadrícula exantema por todo o corpo associado a prurido e piremia conjuntival. Nega sangramento e refere a menorreia há 2 meses. Eu não falei aqui em Zika. Zika era muito comum, a hiperemia conjuntival e a lesão de pele aparece no primeiro dia. Isso é questão de prova. Primeiro dia, as lesões. Da chikungunya e na dengue, parece 3, 5 dias depois do início do quadro, as lesões de pele. Então, essa paciente, ela relatou o exantema nos últimos 3 dias. Ela estava 8 dias com doença. Então, pela história, mesmo tendo epidemia conjuntival, não é história de Zika, tá? É o exame físico prostrado, é a dictéria, a cianóide, normocorária, epidemia conjuntival, a febril, hidratada. É o exame físico dela praticamente normal. Essa paciente foi internada na sala lá para uma hidrataçãozinha, tirar as dores, na sala nossa de emergência, e logo foi embora para casa. Aí foi pedido o exame, ela voltou depois para mostrar, deu positivo para dengue, tá? E beta-HCG, que suspeitou que ela podia estar grávida, deu negativo. O hemograma sem alteração. Isso foi feito no dia, no início. No retorno dela, ela foi internada e, na evolução, ela melhorou das dores e foi encaminhada para o ambulatório, com dor no tornozelo, dificultando, só em um tornozelo, dificultando a deambulação. Então, era esse tornozelo direito edemaciado, que é edema e dor, tá? É visível que ela tinha dor no tornozelo. Ela mancava com muita dor. Aí, o segundo exame, olha só, o IgM para dengue é negativo, e chikungunya é positivo. A chikungunya a gente pede sempre mais lá na frente, né? Por isso que fez dengue antes, depois fez chikungunya. Aqui nós repetimos tudo. Por que dengue deu positivo antes, deu negativo agora e agora deu chikungunya? Primeiro, eu botei proposital. A arbovirose pode cruzar, e pode dar falso positivo. Então, a reação de dengue foi falso positivo. A clínica não é de dengue, a clínica é soberana, a gente tem que basear sempre na clínica. Então, na repetição, era chikungunya. Então, o manejo não é fácil, manejo é difícil. A gente tem que saber clínica, tem que saber as doenças, tem que ver paciente. Então, para quem é jovem, estudante, sabe que história, exame físico, isso é fundamental. Então, não pode, tem que ter vivência com o paciente para a gente aprender a fazer manejo das doenças. Até o diagnóstico diferencial mais importante dessas doenças todas é a infecção bacteriana, pneumonia, infecção urinária, isso vem toda hora do serviço nosso. Então, foi um caso de chikungunya confirmado. Aqui, em relação às 3, só passando assim, a febre é mais na dengue, chikungunya também tem febre, mas menor intensidade. As manchas de pele é mais na zika, no início. As dores musculares é mais na dengue, mas tem uma que dá dor muscular muito mais intensa que a dengue. É a leptospirose, né? Um quadro totalmente diferente. O edema e a dor articular é mais na chikungunya, a conjuntivite já é mais na zika. Acometimento ganglional, você pode ter mais na chikungunya, como eu falei, geralmente tem, e na zika também pode ter. É mais intensa na zika e chikungunya. Dengue é difícil ter adenomegalia, mas pode ter também. E acometimento neurológico é mais comum em dengue e chikungunya. Frequente em dengue e chikungunya. A zika é muito mais frequente, né? Nós sabemos disso. As crianças com comprometimento neurológico é intenso. Então, a zika tem um comprometimento muito mais importante do que dengue e chikungunya. Mas todas as 3 podem ter. E no hemograma, a dengue, você tem o que eu já falei, trombocitopenia, hematócrito aumentado, alterações das enzimas. A zika, você não tem alteração de nada, tá? Às vezes, uma leucopenia só. Chikungunya, temos leucopenia e podemos apresentar aumentado das transaminases, às vezes, uma porcentagem menor, e podemos ter alteração do VHS, da inflamação. Então, está aumentado, tá? E lembrar que dengue, caso grave, VHS é muito baixo, ou normal. Aqui, vamos apresentar um caso muito interessante. Esse caso aqui é um caso de zika.
mas foi um caso também que nós publicamos. Para encerrar, nós vamos encerrar hoje com esse caso de Zika. Nós falamos de dengue, chikungunya, Zika, não falamos muito, que o tempo era curto, né? É uma paciente de um município vizinho a Campos, que é São Francisco de Itabapoana. Ela foi atendida no Hospital de Urgência de Campos com queixa de paraparesia dos membros inferiores e confusão mental. Ela estava grávida, sem fazer pré-natal adequado, e, de repente, ela teve paraparesia dos membros inferiores e confusão mental. Referia gestação sendo encaminhada ao setor de obstetrícia do Hospital de Plantador de Cana. Era do Ferreira Machado, atenderam e mandaram ela para o Hospital de Plantador de Cana, onde tem o centro de referência da dengue, tá? Ele fica ao lado desse hospital, esse é o hospital de maternidade de alto risco, tem pediatria e tem clínica médica, tá? Então, o centro funciona internando os pacientes de acordo com a área nas clínicas existentes no hospital. E esse paciente estava com abdômen globuloso, útero não delimitado e sangramento vaginal ausente. Batimento cardioafetal inaudível no sonador. Ultrassonografia transvaginal, feto único, situação longitudinal, apresentação cefálica, aí mostrou aí que não tinha batimento fetal, e foi feito diagnóstico de aborto retido, tá? Pela obstetriz. Ela era um fim de semana, foi feito curetagem, foi encaminhado a paciente. Essa paciente ficou na enfermaria de obstetrícia, me chamaram para dar um parecer no início da semana, aí que eu transferi para a clínica médica. Essa paciente foi feita a curetagem, mas é uma paciente de um nível socioeconômico, cultural péssimo. A obstetra, quando fez a curetagem, entregou um pedacinho da placenta no vidrinho para a família, para levar para um laboratório. Assim que foi, depois eu consegui detectar isso. E colocou o feto lá na geladeira. Quando nós fomos procurar o feto já estava inutilizado, não estava bom mais. Mas, mesmo assim, nós levamos esse feto para Fiocruz e conseguimos pegar essa placenta de volta com a família, tá? Isso aí foi a nossa salvação. Levamos para Fiocruz aos cuidados do patologista Marciano. Então, a paciente evoluiu com quadro de paralisia flácida, ascendente, parestesia, reflexia, mãos em pêndulo e desautonomia. Estava taquicardia em repouso e hipertensão, sugerindo um quadro síndrome de Guillain-Barré. Aqui você pode observar que os braços estão caídos, né? A perna toda caída. Esse quadro, essa paciente, nós não internamos no UTI, a gente com medo de perder o quadro, porque podia lá, eu queria esse caso, eu vou publicar. Eu deixei na enfermaria, coloquei um grupo de residentes para passar visita várias vezes ao dia, nós acompanhamos essa paciente. O neurologista fez um exame neurológico importante, o doutor dos membros superiores, força grau 4 proximal e distal, membro inferior, força grau 3 proximal e 0 distal. Aí foi o grande problema. Fizemos uma punção licórica, não vimos o aumento da proteína, porque ela estava na primeira semana de doença. Aí nós sabemos o que ocorre na síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é conhecida também como polirradículo neuropatia aguda, né? É uma doença do sistema nervoso de caráter imune, né? Sua principal manifestação é a inflamação, né? E aquela inflamação aguda de nervos e raízes nervosas, levando a lesões de músculos e nervos. Isso que a gente sabe. Mas essa fisiopatologia, a eletroneuromiografia dá esse diagnóstico, mas só dá 15 a 20 dias depois. Na fase aguda não dá. A dissociação de proteína, a proteína muito alta, na fase aguda não dá. Você tem que fazer outra punção licórica lá na frente. Mas nós sabemos que se você tratar o paciente o mais rápido possível, você vai ter melhor resultado. Quem fornecia nesse período a imunoglobulina para a gente era o Estado. Deu trabalho para eu convencer o neuro lá da Secretaria Estadual de Saúde para fornecer. E a gente tinha uma reserva no hospital e eu comecei a fazer, mas confiando mas eles mandaram. Então, nós iniciamos imunoglobulina, 30 gramas a dia, intravenoso, por 5 dias. Isso aí melhorou muito com a imunoglobulina no período que nós fizemos. Porque se você fizer muito tardia, você não vai ter um resultado tão bom. Aí depois fizemos a eletroneuromiografia.
A punção licórica nem fizemos, porque já tinha iniciado o tratamento, a paciente também, tentamos até fazer, ela não colaborou, acabou não sendo feito. Confirmou polineuropatia periférica adquirida, crônica, simétrica, difusa, do tipo mielínica e axonal, sensorial e motora, acometendo os nervos periféricos dos membros inferiores e superiores, sendo este mais afetado, com sinais de miopatia neurogênica e de inervação muscular. Então, teve comprometimento importante do nervo, né, e do músculo, fechando o diagnóstico. Aqui a paciente que a gente já estava tentando fazer fisioterapia, ela não conseguia ficar em pé direito esse período, já foi com 15 dias, mas já com melhora. Houve uma melhora na reavaliação após 30 dias, muito grande, da força muscular. E o que nós fizemos? Aí foi um estudo importante, o estudo da placenta. Tem trabalhos que mostraram que o sensício trofoblasto é a camada mais externa, né? Geralmente, ela tende a resistir à infecção pela zika. E o citotrofoblasto, que é a camada mais intermediária, é a que é mais vulnerável. Essa camada é onde a barreira placentária é mais atingida, né? Mas o nosso patologista, o Marciano, ele conseguiu observar que houve detecção do vírus nas duas camadas, tanto no sicício quanto no citotrofoblasto, tá? Então, confirmou um tropilo pelas células que reveste, interfere a interface materno-fetal. E viu infecção transplacentária também. Então, isso também foi visto em outros trabalhos com Zika. Então, aqui a gente vê são as virosidades coriônicas, com grande quantidade de macrófagos, de citoplasma esponjoso, áreas de fibrose e ausência de vasos, áreas basófilas, calcificações grosseiras, a amostra para a hemostreosina revelou aumento 20 vezes, e mais cedido pelo patologista Marciano Viana Fiocruz. Então, essa foi a imagem que mostrou as virosidades cariônicas comprometidas, né? E tivemos as células de Hofebauer, aqui mostrando, monócitos, e os citotrofoblastos e citotrofoblastos comprometidos, todos dois, pela zika. Então, atravessou realmente a infecção, a barreira placentária, né? Então, foi marcado aí o flavovírus 4G2, isso também pode ver na dengue. Como a paciente não tinha nada de dengue, isso aí a gente pode fechar o diagnóstico de zika com certeza. Então, esse diagnóstico foi fechado, importante, com a dosagem do anticorpo monoclonal para flavovírus 4G2, tá? Fechamos o diagnóstico pela imunohistoquímica, e esse caso nós publicamos uma síndrome de Guillain Barré, de uma paciente com aborto e com comprimento neurológico, e a paciente hoje encontra normal, apenas engordou um pouquinho, mas ela super bem, praticamente a sequela muito pouquinho de um membro inferior, mas muito pouco passa despercebido. Então, graças a Deus, resolveu bem. Outra dificuldade para encerrar que a gente tem é o combate ao vetor. Por isso que a gente tem que treinar o manejo, nós temos que ter condições de tratar o paciente adequadamente, porque o combate ao vetor depende de vários fatores, deficiência da rede de saneamento básico, ausência do controle efetivo do mosquito, que é um custo muito alto para o município, tem que ter material adequado, larvicida, isso tudo é difícil. Alto índice de circulação populacional, atualmente é muito intenso, seja terrestre, seja avião, seja o que for. A população circula muito. Baixa sincronia entre os municípios no combate ao vetor, um faz diferente do outro. Isso já foi coordenado pelo Ministério da Saúde, hoje não é mais. Foi um grande erro, que o Ministério da Saúde coordenava como fazer, os municípios todos, fazia tudo homogeneamente, hoje não é feito. Deteriorização da infraestrutura de saúde pública, abastecimento de água e tratamento de resíduos inadequado, resíduos é importantíssimo, cuidado com lixo, e falta de planejamento urbano. Então, combater o vetor é praticamente impossível. Então, a parte educacional é muito importante, porque a população, nós temos dificuldade da população, os hábitos, as mudanças de hábitos, isso é muito difícil, isso teria que ter um trabalho educacional muito importante em nível de Ministério da Educação para tentar mudar, e com crianças pequenas, para ir mudar as condutas para frente, porque pela população adulta nós temos muita dificuldade
em combater o vetor. Então, eu encerro, agradeço a vocês. Acho que tivemos exatamente 1 hora de aula e espero que tenha agradado a todos. Infelizmente, aqui não temos perguntas, mas pode até ser bolada alguma pergunta que responde posteriormente. Obrigado a todos. Bacana a aula, né? Espero que você tenha aproveitado todo esse conhecimento. Você pode ter ainda mais informações sobre este conteúdo e muitos outros de seu interesse nas atualizações profissionais do SECAD. É só ir lá no nosso site em www.secad.com.br e conferir. Bom, vamos para o nosso segundo tema do dia. Uma boa aula para você! Olá, pessoal. Meu nome é Carolina Moretti. Eu trabalho atualmente na UTI Pediátrica do Hospital de Clínicas de Salvador e eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre dengue e a evolução dela para dengue grave e febre hemorrágica da dengue. Começo dizendo que não tenho nenhum conflito de interesse e eu trouxe esse slide para a gente começar pensando que dengue é uma doença de escala mundial, né? Quase todas as localidades têm algum reporte, né, de doença da dengue, e ela está basicamente concentrada entre os trópicos. E dentro do Brasil, a gente desde 2013 a 2019, vocês veem no mapa que tem relatos frequentes de doença da dengue, né? Nesse slide, nesse gráfico aqui de cima, a gente percebe que na maioria das vezes, quanto maior o número de casos de dengue, maior a chance da gente ter casos de dengue grave e óbitos. A dengue é uma zoonose, então, para que ela aconteça, a gente precisa do vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, e ele vai entrar em contato com um paciente, com um humano que esteja numa fase de viremia, né, de replicação viral alta no seu sistema sanguíneo, e essa replicação alta se dá predominantemente nas 48 horas após a infecção. Uma vez que o mosquito esteja contaminado com o vírus, ele vai ficar contaminado por todo o seu ciclo de vida, que dura em torno de 45 dias, mas o grande ponto da dengue, por isso ela sobrevive por tanto tempo nas populações, é que a fêmea do Aedes aegypti é capaz de colocar ovos infectados, e esses ovos têm uma durabilidade grande no ambiente. Então, eles resistem a gente já sabe, né, água parada, suja, mas também limpa, e eles podem se aderir à superfície do recipiente onde está a água, e aí tendo uma sobrevida grande. Eles vão eclodir quando a temperatura ficar um pouco mais quente, mas eles durante o inverno conseguem ficar lá. E aí o mosquito já infectado vai entrar em contato com uma pessoa saudável, que a partir daí vai começar a replicação viral no sangue e vai desenvolver os sintomas. Tá? É um flavivírus, né? Existem 4 sorotipos descritos, então o dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, e o período de incubação costuma ser entre 3 e 15 dias, a média dele é ao redor de 5 dias do contato com o mosquito para o início dos sintomas. E existe uma coisa muito importante dentro da dengue que vai ser essencial, especialmente para quem tem contato com os pacientes mais graves, como é o caso das pessoas que fazem terapia intensiva, que é justamente o padrão de resposta imunológica que a gente tem ao vírus. Então, cada vez que se entra em contato com um tipo de vírus da dengue, a gente vai ter uma imunidade permanente, que é específica. Então, se eu me contaminei com o dengue tipo 1, eu vou ter imunidade permanente para o dengue tipo 1, mas eu tenho uma imunidade cruzada para o dengue tipo 2, tipo 3, tipo 4, que dura um prazo curto, basicamente o tempo de se recuperar do que foi o baque dessa infecção inicial. Entretanto, se eu entrar em contato novamente com um outro tipo de vírus da dengue, então, no nosso caso, né, fomos contaminados pelo dengue do tipo 1,
Muito tempo depois eu entro em contato com o dengue do tipo 2, a chance de eu fazer uma resposta imunológica amplificada e com isso evoluir para as formas graves da dengue por causa da resposta inflamatória sistêmica aumenta. E isso tem grande impacto tanto nos casos de dengue grave que a gente vê a cada epidemia, como na dificuldade de desenvolvimento das vacinas. Tá? Aqui é um slide explicando essa situação que a gente acabou de conversar. Então, para o mesmo vírus da dengue, a gente tem os anticorpos neutralizantes que vão nos ajudar a não desenvolver essa nova doença uma vez contaminado com eles, mas quando a gente está falando dos outros subtipos do vírus, a gente acaba tendo um aumento da replicação viral e a progressão para dengue grave, doença hemorrágica e choque. Do aspecto clínico, então, existem duas maneiras da gente diferenciar. Uma delas é a forma inaparente, que é aquele período de incubação. Essa maneira que está exemplificada nesse slide é bastante fácil de lembrar clinicamente, né? Então, forma inaparente é o período de incubação, vai durar aí de 3 a 15 dias, a gente já conversou que a média fica ao redor de 5 dias. O período de febre diferenciada, que é antes da gente ter os sintomas clássicos da dengue, até desenvolver a dengue clássica ao redor do 5º dia de pós-infecção, né? Que é caracterizada por cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, artralgia, prostração, exantema maculopapular. Quando a febre começa a diminuir, então normalmente depois do 5º dia de infecção, é que a gente entra no quadro mais crítico da febre hemorrágica da dengue. O nosso Ministério da Saúde divide a dengue, na verdade, em fase febril, fase crítica. Então, fase febril seria toda essa fase inicial aqui. A fase crítica, que é justamente esse risco da febre hemorrágica e do choque relacionado à dengue. E depois a fase de recuperação, que é depois que o paciente sai desse quadro clínico. Por que acontece esse risco aumentado de doença hemorrágica? O vírus da dengue, ele estimula uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica que acaba agindo de maneira bem mais pontual do que a gente vê nos outros quadros de sepse, em cima do endotélio, tá? E ele abre esse espaço que tem entre as células endoteliais, permitindo um extravasamento capilar. Isso é uma ação do vírus, é uma ação dessa resposta imunológica que o vírus desencadeia. Com essa abertura desse espaço entre as células endoteliais, a gente tem extravasamento capilar muito aumentado, e é isso que vai levar aos derrames cavitários, ao aumento do hematócrito, e somado isso tudo ao risco maior de doença hemorrágica. Tá? Então, fuga capilar, levando por um momento em edema e os derrames cavitários, e podendo levar choque por diminuição de conteúdo intravascular. Tá? Essas classificações da OMS, a gente já tinha comentado. E aí, falando de tratamento da dengue, quando é que a gente realmente, assim, principalmente no Brasil, onde é que a gente atingiu nosso crescimento de atendimento, a nossa excelência, né? No momento que começou a se dividir os pacientes por subgrupos de sintomas, de acordo com sintomas, e a partir disso fazer uma escala de risco para o atendimento. Esse fluxograma é o fluxograma do Ministério da Saúde, a última diretriz publicada é de 2016, tá? E aí a gente vê justamente a divisão do grupo A, que são pacientes que têm sintomas que podem ser relacionados à dengue, mas não tem nenhum sinal de alarme. O grupo B, que são esses pacientes que não têm sinal de alarme, contudo eles têm condições sociais ou morbidade, né, doenças associadas, que levam eles a uma população de risco. O grupo C, que é o grupo em amarelo, onde a gente já tem sinais de alarme presente, a gente vai passar um pouquinho com mais calma isso nos próximos slides. E o grupo vermelho, que é o grupo que já apresenta dengue grave, e esses grupos, cada um vai levar a um tipo de
tratamento, de planejamento terapêutico diferenciado. Então, suspeitas de dengue. É uma doença febril aguda, que a gente normalmente pega o paciente, né, de 2 a 7 dias de febre, com 2 ou mais das seguintes manifestações. Então, náusea, vômito, cefaleia, dor retroorbital, petecas ou prova do laço positiva, vamos chegar lá, mialgia, artralgia, prostração e exantema maculopapular. Então, aqui tem 2 exemplos, né, de exantema maculopapular, para a gente ter em mente. E aí, como é que a gente vai fazer essa diferenciação dos casos que não tem sinal de alarme? Então, a gente pode, são os grupo A e grupo B, que a gente pode fazer um tratamento com hidratação via oral. No grupo A, inclusive, fazer hidratação via oral, dar toda a orientação para o paciente e fazer um tratamento ambulatorial, né? O paciente pode ir para casa e retornar se piora dos sintomas, ou então ter realmente uma triagem de ligação para ver como é que ele está evoluindo. Ou então no grupo B, que também não tem sinal de alarme, mas com as comorbidades, ele provavelmente vai precisar de uma internação hospitalar num leito de baixa complexidade, ainda mantendo a hidratação via oral, daquele paciente realmente do grupo C e do grupo D que demandam internamento hospitalar e hidratação endovenosa. Basicamente, pesquisando esses sinais de alarme. Tá? Quais são eles? Dor abdominal intensa, vômitos persistentes, acúmulo de líquido, ascite, derrame pleural e derrame pericárdico. Então, vocês veem que a gente precisa realmente pesquisar derrame cavitário, para ter certeza que não tem sinal de alarme associado. Hipotensão postural, hepatomegalia, maior do que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade e aumento progressivo do hematócrito. Entretanto, se a gente estiver pensando em grupo A e grupo B, que são aqueles pacientes que não têm sinais de alarme, para a gente ter certeza de que eles não estão induzindo algum tipo de sangramento ou uma fuga capilar aumentada, esses pacientes demandam uma prova do laço, tá? Então, eles só podem ser tratados ambulatorialmente com hidratação oral a partir do momento que eles têm uma prova do laço negativa. Como é que a gente faz a prova do laço em pediatria? Idealmente, a gente calcula a pressão arterial média, somando a pressão arterial sistólica mais a pressão arterial diastólica, e dividindo por 2, e se insufla o CAF do tensiômetro por 3 minutos. E a partir daí a gente conta num quadrado de 10 centímetros quadrados. Então, cada lateral tem 10 centímetros, previamente, né, desenhado na pele, o número de petequias induzidas. A gente vê aqui de um braço para o outro do paciente, da figura em questão, o quanto aumentou o número de petequias, e isso ele nos mostra uma fragilidade capilar, ele nos mostra uma hemorragia induzida, ele não é patognomônico de dengue, mas no momento que a gente está frente a um quadro clínico de todas aquelas características que a gente conversou antes, e ainda com prova do laço positiva, a gente vai encarar esse paciente como um paciente com risco de sangramento, tá? Então, aqui esse slide é um pouco mais próximo para a gente poder entender o tratamento. Grupo A, a gente já conversou várias vezes. Então, sem sinais de alarme, sem comorbidades, acompanhamento ambulatorial, hidratação venosa, medicação para temperatura e seguimento, tá? Nenhum desses pacientes é para ficar solto no mundo. Grupo B, sem sinais de alarme, mas com condições especiais ou comorbidades, aquela casa que a gente não tem certeza se ele vai receber atenção, hidratação adequada, ou doenças associadas, então ele vai fazer acompanhamento dentro do hospital e observação e reavaliação clínica, tá? No grupo C, todos aqueles sinais de alarme que a gente passou anteriormente, ele vai estar num leito de internação até estabilização, e ele vai demandar exames laboratoriais, lembra que a gente precisa pesquisar se ele tem derrame cavitário, e hidratação endovenosa. E já o grupo D é o grupo que já tem perfil de terapia intensiva pediátrica ou leito de emergência com monitorização, vai fazer os exames e também iniciar com hidratação venosa. A hidratação venosa que é feita para o grupo C e o grupo D, ela é
ela é um pouco diferente, a gente vai mostrar ela nos próximos slides. Avaliação inicial, grupo C e grupo D, então exames específicos, hemograma completo. O que a gente está procurando com isso? É hematócrito, não é hemoglobina, é hematócrito mesmo, para a gente ver a hemoconcentração. O leucograma é variável, mas ele cursa frequentemente com leucopenia e plaquetopenia. Albumina sérica, exame de urina, ureia creatinina, coagulograma e transaminases. E no grupo C e no grupo D, a gente precisa fazer tipagem sanguínea e aí os raios-x ou ultrassom, né, ultrassom de abdômen e raio-x de tórax, porque a gente está procurando ativamente derrames cavitários. Esse documento do Ministério da Saúde vem com uma sugestão do que seria o hematócrito adequado para cada idade. Eu gosto de chamar a atenção que o hematócrito adequado para cada paciente é o hematócrito dele, né? Então, idealmente, se a gente conhece o paciente, se a gente tem acesso a um hemograma prévio, a gente pode usar esse hemograma como direcionamento para saber qual é o hematócrito que a gente está esperando para esse paciente específico, e a gente sempre pode usar um hemograma feito numa triagem inicial como referência para um momento que ele tenha evoluído com alguma piora. Aqui é um caso clínico, para vocês terem uma ideia, a gente vem falando, né, o quanto a dengue grave, os derrames cavitários vão acontecer lá no final, depois que a febre vai embora, é que realmente vem a sintomatologia mais grave do dengue. Então aqui é um raio-x, o 4º dia de febre, e é o primeiro dia que ele tem sinais de alarme, tá? No 6º dia de febre, ele já tem um raio-x com derrame pleural e começou a evoluir com choque. E no 10º dia, ele evoluiu com melhora de todos esses sintomas, porque estavam relacionados com a patologia viral, né, com a resposta à viremia. O que é importante, eu vou voltar aqui só um pouco o slide para a gente chamar a atenção, nas questões de conduta, na dengue, como a gente sabe, tem noção de que esses sintomas são induzidos pelo vírus, provavelmente drenar esse derrame pleural, a menos que o paciente esteja no momento de ventilação mecânica que não tenha como manejar esses parâmetros de ventilação mecânica sem a drenagem, provavelmente drenar esse derrame pleural não vai nos ajudar. É um tratamento de suporte muito intensivo, mas basicamente conservador. Então, muitas vezes ele vai para a ventilação mecânica e uma vez ajustados os parâmetros ventilatórios, o paciente se adequando, né, sendo capaz de ventilar, ele não tem drenagem. Mesma coisa a plaquetopenia. Normalmente o paciente cursa com plaquetas baixas e sangramento, mas o sangramento costuma estar associado também à coagulopatia, né, a TP, TTPA diminuídos, a fibrinogênio alterado, e se a gente não fizer essa pesquisa adequadamente e muitas vezes suprir os outros fatores de coagulação, o sangramento vai seguir, não adianta só pensar em plaqueta, normalmente plaqueta é a última coisa que o paciente está necessitando. Então, os pacientes do grupo C, que são aqueles que têm sinais de alarme, vão precisar de internação em leito hospitalar por no mínimo 48 horas, com hidratação venosa, uma fase de expansão que vocês veem que é mais lenta do que a gente vê nos casos de choque, e reavaliação clínica frequente. Idealmente, a gente faz um hematócrito a cada 2 horas, que é para ter certeza se essa nossa hidratação de 10 ml por quilo-hora por 2 horas, né, essa hidratação é capaz realmente de estabilizar ou reduzir esse hematócrito. Se ele tiver uma melhora, aí ele pode ir passar para a fase seguinte desse tratamento, que seria 25 ml por quilo em 6 horas, uma solução isotônica, e a partir daí associada com soro glifosato. Existem inúmeros estudos e foi motivo de muita atenção nos últimos anos, com as últimas epidemias de dengue, sobre qual o volume que a gente deveria fazer, né? Se a gente deveria usar cristalóide, então soro fisiológico mesmo, ou ringer lactato naqueles pacientes que estão com diurese presente, ou se o ideal na dengue, como a gente sabe que o problema é essa fuga capilar, esse extravasamento, se não seria ideal nesses pacientes a gente já iniciar as expansões com coloide.
Tá? Então, a gente tem vários estudos, aqui eu trago alguns exemplos, que mostram que não há alteração de mortalidade e nem de evolução para o choque grave, a gente usando um tipo de volume ou outro. Nesse estudo do New England, que é o de 2005, que é uma comparação bem robusta, bem feita, comparando o Dextran, que é o que está em vermelho, com ringer lactato, com colóide sintético, a gente vê que a evolução dos pacientes é a mesma. Aqui é resolução de choque, tá? Não é de morbidade, não é um estudo de mortalidade. Chamando a atenção de novo, para os primeiros sinais, vocês veem que isso aqui é um termômetro, né? Enquanto a gente está aqui no fase de febre, tá tudo ótimo. Quer dizer, tudo ótimo não, o paciente precisa ser avaliado, mas ele provavelmente não vai evoluir com dengue grave. Quando que a gente precisa prestar mais atenção? Nos sinais de alerta e nos sinais de gravidade, quando a febre sai. Então, a partir do 5º ao 7º dia, quando esse paciente tende a ficar afebril, é quando a gente vai ter maior risco de ter os sintomas de alerta e da evolução para o choque e para a febre hemorrágica do dengue. O choque, então, 4 vezes mais frequente, no momento, nas primeiras 24 horas, o desaparecimento da febre. Durante o choque é que acontecem as grandes hemorragias. Então, evitar o choque significa evitar as grandes hemorragias. O que acontece? Como é que a gente evita esse choque? É justamente captando aquele paciente que está na categoria C, que começou a desenvolver sinais de alarme, e a gente captar esse paciente e fazer uma hidratação adequada, conforme a gente mostrou nos slides anteriores. Fazendo essa hidratação adequada, uma reavaliação adequada, intensificando a hidratação à medida do necessário, é que a gente vai conseguir evitar que esse paciente evolua para choque e, com isso, possa apresentar esse quadro hemorrágico grave que está associado com a dengue. Outros fatores, né? A virulência, tem alguns genótipos que têm maior risco de evoluir com febre hemorrágica. A exposição prévia ao vírus por causa da resposta imunológica amplificada que a gente comentou lá no início desse momento. Os menores de 2 anos certamente têm um risco aumentado, e os critérios para febre hemorrágica do dengue: febre, permeabilidade vasocapilar excessiva, plaquetas normalmente menor do que 100.000 e manifestações hemorrágicas. Quais são essas manifestações hemorrágicas? E aí a gente vai de hemorragias leves, com petecas, púrpuras, equimoses, sangramento gengival nasal, isso é considerado hemorragia, isso tem que ser abordado como hemorragia, até as hemorragias maiores, hemorragia pulmonar, hematêmese, melena, hematoquesia e hematúria, que é o que a gente mais vê na população pediátrica. E em crianças e adolescentes que já têm ciclo menstrual estabelecido, a gente também pode ter metrorragia associada. Sinais de choque são sinais de choque, né? Então, taquicardia, extremidades distais fria, pulso fraco filiforme, enchimento capilar lento, a pressão arterial convergente tende a ser especialmente verdade nos quadros de dengue. Taquipneia, oligúria, hipotensão arterial, que vai ser uma fase mais tardia, e cianose. É importante que a gente entenda a febre hemorrágica e o síndrome do choque da dengue, que já descobrimos que estão associados, como um quadro de choque. É um choque induzido por vírus, é uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica induzida por vírus, que tem uma especial tendência à fuga capilar, à hemorragia, a extravasamento capilar, e com isso maior tendência à hemorragia mesmo, né? Tá? Então eu trouxe aqui só alguns exemplos para a gente lembrar que a gente tem consensos específicos, em especial o nosso de 2020, direcionado à população pediátrica, e esses consensos de tratamento de sepse, que acabam abordando essa parte do choque, todos eles precisam ser de conhecimento do pediatra geral, de qualquer pessoa que se disponibilize a atender crianças.
O grupo D, então, que é aquele grupo mais grave, né, que tem os sinais de choque associado, eles precisam de internação em terapia intensiva pediátrica. A gente começa o atendimento dele igual aos outros quadros de choque, então expansão, reavaliação a cada 15 e 30 minutos, os exames obrigatórios são os mesmos já passados e o protocolo de sepse e choque, conforme a gente falou. Tá? Nesses pacientes especificamente, a gente tende a usar coloide junto com cristalóide, talvez um pouco mais cedo. De novo, não tem exatamente um estudo associado, mas é o que a gente tem na diretriz do Ministério da Saúde. Então, um aumento de hematócrito nesse paciente que está na UTI pediátrica e que já passou pelas fases de expansão, a gente pode considerar um uso de albumina a 5%. Quando tiver uma diminuição de hematócrito e ainda assim tiver uma piora clínica, precisa investigar ativamente quadros hemorrágicos, então metrorragia nas crianças nas meninas adolescentes, ou então alguma hemorragia para gastrointestinal que ainda não exteriorizou. Se tiver hemorragia, é sempre necessário a gente lembrar de repor concentrado de hemácia, então se não tiver hemácia, não adianta a gente fazer vários fatores de coagulação e plaqueta, porque esse paciente não vai ter o que coagular. Então, se tiver hemorragia, repor concentrado de hemácia e fatores de coagulação. A plaqueta só vai ser feita se todo o resto já estiver compensado. Pessoalmente, já vivenciei pacientes com menos de 5.000 plaquetas, com um quadro de dengue, com hidratação adequada, pacientes do grupo C, com 5.000 plaquetas que não sangraram, que não evoluíram para sangramento, porque eles estavam hidratados. Então, eles tinham o hematócrito deles, que tinha subido até o momento que internaram na terapia intensiva, estava sendo adequadamente tratado, eles estavam diminuindo o hematócrito, e apesar de terem plaquetas baixas, eles não sangraram. E se o hematócrito estiver em queda, sem hemorragia, é possível que a gente tenha pesado a mão nessa hidratação, né? Então, isso é sempre uma avaliação que precisa ser feita. Aqui tem alguns critérios de transfusão. Vocês veem que a sugestão é que a transfusão de plaquetas seja feita se tiver abaixo de 10.000, mesmo sem sangramento. A gente tende a ser um pouquinho mais conservador, mas é o que estaria liberado pela literatura, tá? Melhora clínica do paciente no grupo D, né? Conduzir como o grupo C, então ele fica internado no hospital, fica em reavaliação contínua, a gente continua querendo uma diminuição desse hematócrito até chegar no hematócrito normal do paciente. A gente falou tudo isso pensando no paciente com dengue, que ele vai chegar na nossa frente e a gente vai saber que ele é um paciente de dengue. Isso é especialmente verdade nos momentos que a gente está enfrentando epidemia, né? Então, nos períodos epidêmicos, os casos suspeitos são casos suspeitos e eles não precisam todos eles passar por sorologia. A gente vai deixar ou a sorologia ou a pesquisa viral para os pacientes onde a gente tem dúvida, tá? Então, no período epidêmico, os pacientes suspeitos são dados como positivos, eles só fazem o exame se eles têm um quadro C ou D, e nos períodos não epidêmicos, aí sim, todos os casos suspeitos precisam fazer ou a sorologia ou a pesquisa da proteína viral, tá? A pesquisa da proteína viral é bastante sensível, 90% para as prima-infecções, ela cai para 60% nas infecções secundárias, mas ela é detectável no máximo até o 7º dia de doença. Enquanto a sorologia a gente só consegue positivar a partir do 5º dia de febre, tá? A partir do 5º dia de febre. Mais uma particularidade, não é incomum a gente contar os dias de febre, por exemplo, o paciente começou com febre à noite, e a gente conta os 5 dias e faz no que seria o 5º dia pela manhã a sorologia, e ela vem negativa. Se a gente repetir a sorologia à noite, ela é possível de dar positiva. Então, é importante a gente contar esses 5 dias como horas de febre mesmo, e uma vez parecendo dengue, insistir, porque provavelmente seja dengue. Lembrando que a gente sempre tem casos, todos os anos tem casos relatados, né?
Esse gráfico, ele é disponibilizado pela OMS com algumas adaptações para o nosso Ministério da Saúde. Aqui a gente pode ver as 3 fases da classificação, né? E a relação, tanto mais tardia de subida da sorologia, a queda da viremia. Então, claro, a gente, para poder pesquisar o vírus, a gente precisa estar com essa viremia um pouco mais alta, e a relação da febre com o momento de choque e de sangramento. Esse documento do Ministério da Saúde, ele é open access, tá? É só procurar que se encontra. Existe terapêutica específica em estudo, nenhuma delas com bom resultado até o momento, mas a ideia seria usar um anticorpo monoclonal, que provavelmente vai ter uma janela terapêutica muito curta, antes de realmente induzir uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, né? E os antivirais, que, de novo, aí a gente teria que ter uma neutralização dos 4 sorotipos, e também eles só seriam úteis antes da gente induzir essa resposta inflamatória sistêmica. Outras viroses. Aqui eu trouxe 2 que a gente dificilmente vai lembrar de associar. A febre amarela, até a gente teve um período de epidemia em algumas regiões do país, então está mais fresco na nossa lembrança. A antavirose já é realmente um pouco mais rara, mas é muito importante que a gente lembre de pesquisar as outras flaviviroses, né, as outras arboviroses. Então, idealmente, em especial fora de epidemia, e a partir do momento que a gente tem Zika e chikungunya no país, as epidemias de dengue tendem a vir junto com as demais, porque é o mesmo vetor, é o mesmo tipo de ciclo de vida, né, intrínseco dentro do hospedeiro humano e o extrínseco. Então é muito importante que, junto com a sorologia para dengue, a gente associe sorologia para Zika e, se possível, para chikungunya também. Zika em especial porque faz o mesmo tipo de exantema maculopopular, o mesmo tipo de febre, e os casos que tiver maior associação com artralgia, lembrar de pesquisar a chikungunya. Os critérios de alta hospitalar, os pacientes devem preencher todos esses critérios, com estabilização hemodinâmica, com ausência de febre, melhora visível do quadro. Eles são pacientes muito toxemiados, então são pacientes que não querem fisioterapia, eles não querem sair do leito, e no momento que a viremia começa a diminuir, eles já se tornam bem mais acessíveis e é uma melhora visível evidente. Tá? E um hematócrito, que é o nosso ponto de segmento, normal e estável por pelo menos 24 horas. Sobre a vacina, um pouco sobre a vacina. A gente tem uma vacina no país que está liberada após a infecção primária. Inicialmente até ela estava liberada para todas as pessoas. Foi feita uma revisão por causa justamente da chance de induzir essa resposta cruzada, e a partir de agora, então, ela está liberada após a infecção primária. E existem outras vacinas em pesquisa, que são feitas com partes do vírus, que estão em fase 3, e provavelmente essas vacinas poderão ser liberadas para infecções primárias e secundárias, então para todos. Entretanto, a gente ainda, dessas demais vacinas, a gente ainda não tem acesso no Brasil. O que está em acesso e pode ser pesquisado mais a fundo no site da Sociedade Brasileira de Imunologia a vacina, essa primeira vacina, tá? Todas elas sofrem os mesmos desafios, né? Tentar realmente induzir uma proteção aos 4 sorotipos, sem induzir um quadro de choque e febre hemorrágica da dengue, caso a gente seja exposto ao sorotipo seguinte. Não dá para falar de dengue sem lembrar que o principal manejo, tratamento é a prevenção ambiental. Aqui é um espaço que a gente tem de medicina de atenção primária que precisa ser usado. Uma coisa que eu estou falando para vocês de Salvador, né, e que a gente viu nesse momento de pandemia de Covid, que as campanhas se voltaram bastante para o Fique em Casa, e atualmente a campanha é Fique em Casa e limpe sua casa. Então, e cuide da água acumulada em sua casa. Em períodos de chuva, como é o inverno no Nordeste, a gente precisa lembrar da nossa calha, da nossa caixa d'água, dos nossos vasos que estão na rua,
e dos lixos dos terrenos que estão sem ocupação, lembrar o vizinho de fazer o mesmo, porque foi evidente essa associação com arboviroses para a gente aqui no Nordeste. E é isso aí, minha gente, é isso que a gente tinha para conversar nesse momento. Vamos ficar calmos, fazer toda a limpeza de não deixar a água parada e, quando possível, sempre usar repelente. É isso que eu tinha para dividir com vocês por esse momento. Um abraço. Muito boa a abordagem deste assunto, né? Reforço que o conteúdo desta aula foi elaborado por um autor dos programas de atualização do SECAD, com base em um artigo desenvolvido por ele. Você pode ter acesso a este conteúdo e muitos outros do seu interesse se inscrevendo em um dos nossos programas de atualização profissional. É só ir lá no nosso site, que é o www.secad.com.br, e conferir. Bom, pessoal, o primeiro dia de aulas do curso online gratuito de atualização SECAD vai ficando por aqui. Como o próprio nome já diz, este curso está sendo promovido pelo Sistema de Educação Continuada à Distância, o SECAD, em parceria com a ArtMed. E nós estamos com uma promoção imperdível para quem está participando deste curso. Ao adquirir qualquer uma das nossas atualizações profissionais, você ganha R$ 500 em livros das editoras ArtMed, Artes Médicas, McGraw-Hill ou Bookman. Abaixo deste vídeo, nós separamos algumas atualizações que podem ser do seu interesse. Clique nelas para conhecer mais detalhes. E para garantir a promoção, digite este cupom que aparece aqui na tela na hora da compra. Amanhã teremos mais um encontro com outros profissionais convidados e o vídeo será liberado a partir do 12:30 no horário de Brasília. Assim que você receber o e-mail de liberação do vídeo, clique no link que será enviado e registre a sua presença com seu nome completo e e-mail. Só assim você garante a emissão do seu certificado, ok? Então, eu espero você. Até mais!